Olá, sou o professor Katian. Vamos para mais uma videoaula. Hoje focalizando uma novidade. A partir de hoje, nós vamos inaugurar uma sessão dedicada à área de educação. Nós vamos estudar 3 documentos básicos para aqueles concursos públicos na área de magistério. Quais são eles? A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, de 96, a Constituição Federal, de 5 de outubro de 88, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 90. A nossa metodologia para apresentar as videoaulas será da seguinte forma. Nós vamos propor questões tipo teste de concursos na esfera estadual, municipal, federal e, em seguida, comentar o texto legal. Nós não vamos ler a lei, a LDB. Nós vamos simplesmente localizar dentro da lei as questões propostas nesses concursos. Então, vamos lá para a primeira questão. Antes, vocês inscrevam-se no canal do YouTube do Professor Katian para assistirem as demais videoaulas. Então, nós temos a primeira questão, aula 1, diz o seguinte: a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional tem por objetivo. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é que essa lei 93/94/96, desde a sua promulgação em 20 de dezembro de 96, sofreram inúmeras alterações. Tá? Dentre essas alterações, nós temos 4 alterações, leis, que alteraram em 2019. Em 2020, nós tivemos uma alteração muito importante. A medida provisória 934, de 1º de abril de 2020, estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, decorrentes das medidas para o enfrentamento da situação de emergência da saúde pública. Ou seja, em virtude da pandemia, foram alterados os dias letivos. Então, muito cuidado. Vocês que vão prestar concursos, vocês têm que pegar na internet uma versão atualizada até 2020. Então, lá, vamos verificar aqui quais são as alternativas. Então observe, aqui está falando de objetivo da educação nacional. Não é objetivo da educação básica, nem do ensino fundamental, nem do ensino médio, nem da EJA. Tá certo? Então vocês têm que tomar muito cuidado com a palavra objetivo e finalidade. Regulamentar tanto a educação escolar como a educação não intencional que ocorre fora da escola. B. Sistematizar os processos formativos das pessoas existentes no ambiente familiar e no trabalho. C. Organizar a educação informal e a educação que se verifica nos agrupamentos humanos, em especial nas entidades de classe. Estruturar os relacionamentos humanos na sociedade dos quais decorre a educação. E disciplinar a educação escolar que se verifica predominantemente através do ensino em instituições próprias. Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver. Se não conseguiu resolver, vai no texto legal. Onde que está o objetivo da educação nacional? Então, aqui está, artigo 1º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, ocorre educação
em todos os momentos, tanto dentro da escola como fora da escola. Parágrafo 1º. Qual que é o objetivo desta lei? É disciplinar a educação escolar, que desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, se vocês verificarem o que nós vimos no texto legal, dá para a gente verificar aqui a alternativa A. Falso ou verdadeiro? Regulamentar a educação escolar não intencional que ocorre fora da escola. Falso. Sistematizar os processos formativos das pessoas existentes no ambiente familiar e no trabalho. Também é falso. Organizar a educação informal e a educação que se verifica nos agrupamentos, em especial nas entidades de classe. Falso. Esse em especial aqui não cabe na Constituição Federal, na LDB. D. Estruturar os relacionamentos humanos na sociedade, dos quais decorre a educação. Item E. Disciplinar a educação escolar, que se verifica predominantemente através do ensino em instituições próprias. Já viram qual que é a alternativa correta? Então, a alternativa é a letra E. O outro detalhe importante é que as questões da parte pedagógica, eles têm que ser respondidas em cima do texto legal. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Inscreva-se no canal do Professor Katian e, se possível, enviem sugestões. Chega por hoje. Olá, sou o professor Katian do canal Questões de Vestibulares, Enem e Concursos Públicos na área de educação. Vamos para mais uma videoaula, continuando com questões sobre a LDB, Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Então, antes de apresentar a questão, vejam a importante informação. Vocês que estão prestando concursos na área de educação ou estão estudando a LDB, tomem muito cuidado com as alterações que a LDB está sofrendo nos últimos anos. Somente em 2019, tivemos 4 leis federais alterando o texto legal. Em 2020, no dia 1º de abril de 2020, com esta medida provisória 934, nós tivemos normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, de que trata a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. São questões relevantes e importantes sobre a pandemia da Covid-19. Então, vamos prestar muita atenção para estudar a atual LDB. Vamos, então, para a questão atual. Então, vamos lá. Questão 11 do Instituto Soler, uma questão que foi adaptada em virtude das alterações que a LDB sofreu em 2013. De acordo com a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e base da educação nacional em seu artigo 4º. Então, observe, a questão já está enviando para nós termos em mente o artigo 4º. O que diz o artigo 4º? Diz respeito ao dever do Estado com a educação escolar pública, mediante a garantia de alguns incisos. Na realidade, nós temos no artigo 4º 12 incisos. Aqui está mencionando 5 incisos. E
pergunta quais elas são verdadeiras. Então, vamos analisar uma por uma. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Essa afirmativa aqui, ela é verdadeira, porque ela foi alterada em 2013. Vamos apresentar o que diz esse inciso 1 do artigo 4º no texto legal. Olha aqui. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. E aqui ainda continua mencionando a forma de organização. Portanto, esse trecho aqui está correto. Então, essa aqui é verdadeira. Então, todas as alternativas podem estar corretas. 2. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, observe, esse inciso aqui também ele é verdadeiro e também foi alterado. Antes não era até 5 anos de idade. Justificativa. Inciso 2 do artigo 4º. Então, observe o inciso 2. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Redação alterada pela lei de 2013. Portanto, item 2, verdadeiro. Então, nós temos aqui, já eliminamos a opção B. Terceiro, atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Até aqui está tudo verdadeiro. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Também é verdadeiro, porque ele realmente a educação especializada tem que atingir todos os níveis, etapas e modalidades. Muito cuidado com a distinção entre o que são níveis, o que são etapas e o que são modalidades. Nós teremos uma questão abordando esses 3 itens. Preferencialmente na rede regular de ensino. Verdadeiro. É o próprio inciso 3 do artigo 4º. Observe. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Portanto, 3 é verdadeiro. Então, nós temos a A pode ser a resposta, a B já está excluída, pode ser a C e pode ser a D. Então, nós vamos para o próximo item. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Também é verdadeiro. Inciso 4º do artigo 4º. Observe. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Observe que o que está descrito na questão está ao pé da letra no texto legal. E realmente nós temos que analisar sempre o texto legal. Portanto, 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. Portanto, eliminamos o item A, eliminamos o item B, pode ser a D, a C ou a D. Quinto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Verdadeiro. Segundo a capacidade de cada um, sendo a capacidade referida diretamente inserida nas habilidades e competências desenvolvidas na escola. Se vocês observarem aqui, até aqui está correta, respeitando a capacidade de cada um. Esse complemento aqui é que está incorreto, sendo a capacidade referida diretamente inserida nas habilidades desenvolvidas na escola. Portanto, esta alternativa aqui ela é falsa. Vejam o que diz o inciso
5 do artigo 4 da lei. Observe. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, respeitando ou segundo a capacidade de cada um. Portanto, falsa. Logo, a alternativa correta é exatamente a alternativa letra D. Inscreva-se no meu canal. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para concursos públicos na área de educação, acesse a playlist LDB. E até as próximas videoaulas. Olá, sou o professor Katian. Vamos para mais uma videoaula informando que, a partir de agora, estamos colocando uma nova seção no canal, abordando questões pedagógicas de concursos públicos na área de educação. Esclarecemos que iremos dar ênfase para os 3 documentos principais, ou seja, a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Inicialmente, vamos comentar a LDB, resolvendo questões que foram cobradas em concursos públicos. Uma informação: para quem vai prestar concurso na área de educação, muito cuidado com as leis que modificaram a atual LDB, que parece mais uma colcha de retalhos de tantas alterações. Veja, somente em 2019 foram promulgadas 4 leis alterando artigos da LDB. E, em 2020, com a medida provisória número 934, de 1º de abril, que estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, decorrentes para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública devido à pandemia da Covid-19. Então, vocês que estão se preparando para concursos públicos na área de educação, muito cuidado. Peguem sempre uma LDB atualizada, um Estatuto da Criança também atualizada e a Constituição Federal também atualizada. Vamos então para a questão 2, aula 2, sobre um teste que foi cobrado num concurso público. Aula 2, questões de concursos públicos na área de educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Então, vamos lá. Questão 2. Princípios e fins da educação nacional, segundo a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96. Vocês que estão estudando, pessoal, os testes que são cobrados são em cima dos textos legais. Então, vocês não podem emitir opiniões. Vocês têm que resolver em cima daquilo que a lei diz. Quais são esses princípios e fins? Caracterização, a educação como cristão católica, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Se vocês que já estudaram ou já prestaram concurso, vão verificar que tem um palavrório aqui já conhecido. Alguns não. B. Garantia de padrão de qualidade e valorização da cultura erudita e científica. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais e fim em 10 anos das entidades particulares de ensino. Também já ouvimos falar sobre esse item C. Item D. Pluralismo de ideias sob a tutela do Estado, igualdade de condições para o acesso do ensino fundamental, médio e superior. Também já vimos em algum lugar. E
coexistência de instituições públicas, privadas de ensino, valorização do profissional de educação. Então, dá uma pausa na videoaula, tenta responder. Então, antes de responder, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o texto legal para vocês entenderem qual que é a alternativa correta. Sempre procurem ter ao lado, para responder um teste, o texto legal, ou a LDB, ou o ECA, ou a Constituição Federal. Então, já lemos, já vimos onde tem algumas incoerências, tá certo? Em relação ao texto legal. Então, vamos lá. Onde que está escrito? No artigo 2º, o artigo 3º, que diz que quais são os princípios e na realidade não é quais as finalidades. A educação tem por finalidade, está no singular, daquilo que sempre a gente insiste, finalidade, num só item. Então, a educação, quem deve educar? A família, Estado. Quem que é o Estado? Poder público. Inspirada em quais princípios? Liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Qual que é a finalidade no singular? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, essa aqui é a finalidade. Baseada em que princípios? Nesses dois princípios. Liberdade, ideais de solidariedade humana. Está bem claro? Então, isso aqui é a finalidade maior da educação. Agora, para que essa finalidade seja plenamente alcançada, a lei coloca alguns princípios. O que nós devemos fazer como professor, como educando, como diretor de escola, como supervisor? Devemos dar condições de igualdade para o acesso e permanência na escola. Logicamente, alguns desses princípios são garantidos não pelo docente, mas pelo poder público ou pela escola, que representa o poder público. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a arte, pensamento e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Escolas de todos os tipos, todas as concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Portanto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Existem escolas públicas, escolas privadas, no mesmo quarteirão de uma cidade. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar. Quem deve valorizar? Todos, inclusive a família. Gestão democrática, importante. Onde que nós devemos exercitar a gestão democrática? No ensino público, não na escola privada, na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Garantia de padrão de qualidade. Quem é que garante padrão de qualidade? Eu como professor, você como professora, o poder público, o Estado, o município e a União. Valorização da experiência extraescolar. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Papel bem do professor. Consideração com a diversidade étnico-racial. Alterado, incluído, olha, recentemente. Aliás, não tão recentemente. 13. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Enquanto estamos vivos, nós temos garantido a educação e aprendizagem. Aqui sim, 2018. Bom, precisa decorar esses princípios? Precisa, porque vai ser cobrado, se vocês olharem o teste, está em cima desse artigo 3º. Só que eles estão colocando tudo embaralhado. Então, vejam.
Olha aqui. Alternativa A. Onde que está a incoerência? Caracterização, educação cristã católica. Isso aqui é totalmente falso. Gratuidade do ensino público, aqui é verdadeiro. Então a sentença é falsa. B. Garantia de padrão de qualidade. Corretíssimo. Só que está dizendo aqui valorização da cultura erudita e científica. Falsa. C. Vinculação entre a educação escolar, correto, o trabalho e as práticas sociais, correto, e fim em 10 anos das entidades particulares de ensino, totalmente falsa. D. Pluralismo de ideias, corretíssimo, não sob a tutela do Estado. Igualdade de condições para o acesso ao ensino fundamental, correto, médio e superior, falso. Portanto, a única alternativa correta que diz respeito aos princípios e fins, na realidade, ele está falando somente do artigo 3º. Quais são os fins da educação nacional? Quais são as finalidades? Então, esses são os princípios. Coexistência de instituições públicas, privadas de ensino e valorização do profissional de educação. Essa é a alternativa correta. Acertaram. Antes, eu vou fazer um recorte da lei, apresentando alguns artigos isoladamente que serão focados nas próximas aulas. O artigo 2º, que já nós vimos, o artigo 3º, que já nós vimos. Então, observe que o artigo 2º diz que quem deve educar? Família e Estado. Apoiada em quais princípios gerais? Liberdade, ideais de solidariedade humana. Qual que é a finalidade da educação? Pessoal, finalidade da educação. Só um, não é plural. É finalidade. Pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Pronto, isso aqui resume tudo com relação à atual LDB. Para ser ministrado, ou para que a finalidade seja atingida, nós temos que garantir alguns princípios. Quais são esses princípios? São exatamente esses 3 incisos da tela anterior. Bom, já vimos que a educação tem por finalidade. Lembrando que a educação básica tem 3 áreas: educação infantil, ensino fundamental e médio. Só que a educação básica, como um todo, tem uma finalidade em cima dessa finalidade da educação. Qual que é a finalidade? Observem. Finalidade da educação básica: desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, bem em cima da finalidade da educação, fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Isso aqui, bem coerente com aqueles 3 incisos que o Estado tem que garantir como princípios. A educação infantil tem finalidade. Então, observe. A educação básica tem finalidades. A educação infantil, que é a primeira etapa, lógico, onde começa o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. E importante, pessoal, a educação infantil apresenta essa finalidade. A segunda parte da educação básica é o artigo 32, que é o ensino fundamental, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, tem por objetivo. Então, observe, educação infantil tem finalidade, o ensino fundamental tem objetivo, a formação básica do cidadão. Então, nós não vamos apresentar para vocês esse artigo 32, porque nós vamos elaborar uma questão em cima desse artigo 32,
uma questão em cima desse artigo 29 e uma questão em cima desse artigo 35. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. O ensino médio, etapa final. Primeira etapa, intermediária, etapa final. Duração mínima tem como finalidade. Então, a própria LDB, fala em finalidade da educação infantil, objetivo do ensino fundamental e volta para a finalidade. Então, muito cuidado quando a gente vai falar sobre a educação básica, que tem essas três partes: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube do Professor Katian para assistirem às demais videoaulas e a playlist sobre a LDB. Enviem sugestões e chega por hoje. Olá, sou o Professor Katian. Vamos para mais uma videoaula focalizando questões sobre a LDB, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 93/94, de 20 de dezembro de 1996. Esclarecemos que nessas videoaulas de concursos públicos para professores, daremos ênfase para três documentos principais: a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Antes de iniciar esta aula, um lembrete importante. Para quem vai prestar concurso na área de professores, muito cuidado com as leis que alteraram a atual LDB, que parece mais uma coxa de retalho de tantas modificações. Atentem que somente em 2019 foram promulgadas 4 leis alterando a atual LDB. E em 2020, com a medida provisória 934 de 1º de abril, foi promulgada a última alteração que estabeleceu normas excepcionais para o ano letivo de 2020 na educação básica e no ensino superior, em virtude do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública devido à pandemia da Covid-19. Então, vamos para a aula 5, apresentando uma questão de concursos públicos de professores. Então, aula 5, questões de concursos públicos na área de educação. Então, na sequência, questão 5. Conforme dispõe o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 3 da LDB, zelar pela frequência do aluno do ensino fundamental à escola é um dever. Então, nós temos aqui 5 alternativas. Do poder público junto aos pais ou responsáveis. B, exclusivo dos pais ou responsáveis. C, dos pais ou responsáveis e das associações comerciais. D, dos pais ou responsáveis e de entidades particulares. Item E, dos pais ou responsáveis e dos órgãos auxiliares da educação. Então, como nós frisamos anteriormente, quem vai estudar para a LDB, tenha sempre em mãos uma LDB atualizada. Então, vejam a questão, dá uma pausa na videoaula. Se possível, consultem o dispositivo legal. Nessa questão aqui está bem explícito. O dispositivo legal é o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 3 da LDB. Então, vamos verificar aqui o que diz o artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público,
acionar o poder público para exigi-lo. Parágrafo 1º. O que o exercício está perguntando. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, primeiro, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, essa aqui é uma das incumbências do poder público na esfera federativa. 2. Fazer-lhes a chamada pública. 3. Zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Então, lá, já viram o artigo 5º, refletiram sobre a questão, voltando. Então, qual dessas alternativas que diz respeito ao zelar pela frequência do aluno do ensino fundamental à escola? É um dever de quem? Item A, B, C, D. Então, nós temos. Se vocês viram direitinho, vou voltar novamente aqui. Ó. Olha lá. Qual a alternativa aqui vai ser? Alternativa letra A. Então, espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube do Professor Catian para assistirem às demais videoaulas. Enviem sugestões e chega por hoje. Olá, sou o Professor Catian. Vamos para mais uma videoaula, esclarecendo que, a partir de agora, estamos inserindo uma nova seção no canal, abordando questões pedagógicas de concursos públicos para professores. Nessas videoaulas, iremos dar ênfase para os 3 documentos principais, ou seja, a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Antes de iniciar esta aula, um lembrete importante. Vocês que irão prestar concursos públicos na área de educação, muito cuidado com as leis que alteraram a atual LDB, que parece mais uma coxa de retalhos, de tantas modificações. Atente que, somente em 2019, foram promulgadas 4 leis alterando a LDB. E, em 2020, com a medida provisória 934, de 1º de abril, foi promulgada a última alteração, que estabeleceu normas excepcionais para o ano letivo na educação básica e no ensino superior, decorrentes para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública devido à pandemia da Covid-19. Portanto, vocês, concurseiros de plantão, tomem muito cuidado ao baixar uma LDB. Então, procure sempre na internet uma LDB atualizada até 2020. Então, vamos para a nossa aula 4, focalizando mais uma questão da LDB. A questão 4 diz respeito a um dos artigos da LDB. Marque a alternativa incorreta. Então, mais uma questão muito importante para vocês tomarem cuidado. De acordo com o artigo 3º da LDB, que diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, essa questão aqui não é tão difícil, porque a questão no corpo já diz qual que é o amparo legal, é o artigo 3º da LDB. O que vocês têm que ter em mente é ter na cabeça o artigo 3º. Vamos lá, então, quais os princípios enumerados. Lembrar que nós temos 13 princípios. Ele está citando aqui 5 deles. Um deles é falso. Então, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. B. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à intolerância.
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e valorização do profissional da educação escolar. Então, observe, uma dessas três alternativas é a incorreta. Dá uma pausa no vídeo, dá uma pensada e responde a questão. Então, antes de responder, eu vou apresentar para vocês a base legal dessa questão 4. Então, observe. O que diz o artigo 3º? O artigo 3º diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Observe, desses 13 incisos, estão numerados 4 verdadeiras que estão na questão 4. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Aparece lá. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Não aparece na questão. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Aparece. Então, observe, num concurso de teste na parte pedagógica, o que aparece nas questões são transcrições idênticas ao texto legal. Então, o 1 aparece, o 3 também aparece. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Epa, isso aqui aparece, mas verifique. Voltando lá, aparece como respeito à liberdade e apreço à intolerância. Como o exercício está pedindo, a questão está pedindo, para assinalar a alternativa falsa, já está respondida. Não preciso nem verificar os demais incisos. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar. Então, observe, o artigo 3º diz que, para que o ensino seja ministrado, ele tem que estar baseado em princípios. Então, vocês que vão prestar concursos têm que saber na íntegra quais são esses 13 princípios. Então, dessas 4 primeiras questões aqui, acredito que esse artigo 3º é um dos mais importantes. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube do Professor Catian para assistirem às demais videoaulas e acessem a playlist que diz respeito à LDB, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Chega por hoje. Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Vamos para mais uma videoaula, hoje apresentando a aula 9, Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei Federal 93/94, de 20 de dezembro de 1996, comentada com questões de concursos públicos. Essas videoaulas estão focando questões sobre a LDB, questões para a área da educação, principalmente concursos na área de professores. Antes, uma informação bem relevante. Vocês que estão estudando para concursos na área de educação, muito cuidado com as alterações. Estou colocando aqui somente no ano de 2019, nós tivemos 4 leis que modificaram a LDB, conforme nós temos aqui, 3 de janeiro, 10 de janeiro, 13 de maio e 3 de setembro. Com a medida provisória 934, de 1º de abril de 2020, nós tivemos a última alteração. Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, de que trata a Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Então, cuidado,
com as alterações que a LDB sofreu nesses últimos anos. Então vamos para uma questão versando sobre a LDB. Questão 9 da VUNESP. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, no que compete ao direito à educação e do dever de educar, pode-se afirmar que. Então, vocês que estão estudando para concursos, vocês têm que ter em mente localizar em que dispositivo se encontra do direito à educação e do dever de educar. Lembrando que esse item está exatamente no artigo 4º e no artigo 5º. Então, vamos verificar dessas 3 opções qual delas está correta. Então, observe. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder para exigir. Então, vocês têm que ter em mente que, num concurso, as questões devem estar ao pé da letra, o que diz a lei. Então, esse primeiro item aqui, ele é verdadeiro. Vamos justificar mencionando o artigo 5º. Então, observe. O que diz o artigo 5º? Observe. Exatamente o que está reproduzido no item 1. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outras legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. Então, esse primeiro é verdadeiro. Então, já nós temos aqui, eliminando essa alternativa C. Vamos verificar o item 2. Toda criança tem direito à vaga na escola pública de educação infantil ou do ensino fundamental mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia que completar 3 anos de idade. Então, observe, esta afirmação ela é falsa. Observe aqui, completar 3 anos de idade. Inciso 10 do artigo 4º. Então, voltando, olha o que diz o inciso 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou do ensino fundamental, mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Na questão está dizendo 3 anos de idade. Portanto, esse item 2 aqui, ele é falso. Então, nós temos agora o item 3. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivada mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Isso aqui é verdadeiro. Inciso 4º do artigo 4º. Observe. Exatamente o que nós temos lá. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para os que não concluíram na idade própria. Portanto, esse item 3 aqui é verdadeiro. Portanto, nós temos como corretos os itens 1 e 3. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receberem as novidades, dá um like se vocês gostaram, e vocês que estão estudando para concursos na área de magistério, acessem a playlist LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estou deixando o link dessa playlist na descrição da videoaula. Espero que tenham gostado
e até as próximas. Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula. Esclarecemos que a partir de agora estamos inserindo uma nova seção no canal, abordando questões pedagógicas de concursos públicos para professores. Nessas videoaulas, iremos dar ênfase para os 3 documentos principais que são cobrados nesses concursos, ou seja, a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Nós vamos iniciar a nossa sessão apresentando inicialmente a LDB de 1996. Antes de iniciar esta aula, um lembrete importante. Quem vai prestar concursos públicos na área de educação, muito cuidado com as leis que alteraram a atual LDB, que está parecendo mais uma colcha de retalhos de tantas modificações. Atente que somente em 2019 foram promulgadas 4 leis alterando a LDB e, em 2020, com a medida provisória 934 de 1º de abril, foi promulgada a última alteração, estabelecendo normas excepcionais para o ano letivo de 2020 na educação básica e no ensino superior, decorrentes para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública devido à pandemia da Covid-19. Então, vocês que estão se preparando para concursos públicos, atentem, tomem cuidado para estudar numa LDB atualizada. Então, vamos para a questão 3, aula 3. De acordo com a LDB, não é. Então, observe a pergunta. Não é uma das finalidades da educação básica. Então, antes de vocês tentarem responder, procurem mentalizar e verificar onde que está localizado na LDB esse dispositivo que diz sobre as finalidades da educação básica. Então, alternativa A, o pleno desenvolvimento do educando. B, o preparo para o exercício da cidadania. C, fornecer meios para que o estudante possa prosseguir nos estudos. Observe que a pergunta é: quais desses itens aqui não é? D, qualificar para o trabalho. Item E, propiciar uma educação voltada à formação de uma elite intelectual. Então, dá uma pausa na videoaula e tenta mentalizar o artigo. Agora, então, nós vamos apresentar esse artigo que diz respeito às finalidades da educação básica. Então, nós temos aqui bases legais para responder a questão 3. Onde que está localizado? É no capítulo 2 da Educação Básica, seção 1, das disposições gerais, artigo 22. Tá lá. A educação básica tem por finalidades desenvolver educando, assegurar-lhes a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Pronto. Leu a base legal, volta para a questão. Então, vamos lá. Questão item A. Pleno desenvolvimento do educando. Está coerente. Preparo para o exercício da cidadania. Também está coerente. Fornecer meios para que o estudante possa prosseguir nos estudos. Também. Qualificar para o trabalho. Então, exatamente o que diz o artigo 22. Item E. Propiciar uma educação voltada para uma formação ou para a formação de uma elite intelectual. Essa está totalmente fora. Então, a alternativa que diz respeito que não é uma das finalidades
é exatamente esse item E. Então, antes de terminar esta aula, vocês têm que tomar muito cuidado em relação ao que diz a LDB sobre finalidades da educação básica, finalidade da educação infantil, objetivo do ensino fundamental obrigatório e as finalidades do ensino médio. Então, esses artigos são artigos que são muito cobrados em concursos públicos. Nós vamos, nas próximas videoaulas, focalizar esses artigos. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube do Professor Catian para assistirem às demais videoaulas e acessem a playlist LDB. Enviem sugestões e chega por hoje. Olá, sou o Professor Catian do canal Questões de Vestibulares, Enem e Concursos Públicos na área de educação. Vamos para mais uma videoaula apresentando uma questão sobre a LDB, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 93/94, de 20 de dezembro de 1996. Então, vamos para a questão. Antes, apresentando para vocês uma informação muito importante. Vocês que estão estudando para concursos na área de educação, cuidado com as alterações que a LDB está sofrendo. Somente em 2019, tivemos 4 leis federais, de janeiro de 2019, maio de 2019 e setembro de 2019, alterando o texto legal. Em 2020, com a medida provisória 934, de 1º de abril de 2020, tivemos alterações, algumas normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, decorrente das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. São questões sobre a pandemia, a Covid-19 de 2020. Então, vamos para a questão da FUNESP. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, organizarão em regime de colaboração os seus respectivos sistemas de ensino. A pergunta está se referindo às incumbências dos municípios. Lembrando que vocês que estão estudando para concursos na área de educação, vocês tenham em mãos o texto legal com as últimas modificações. Alternativas para responder esta questão. A. Baixar normas independentes para o seu sistema de ensino, regulamentando o seu funcionamento. Então, lembre-se, nós estamos falando das incumbências dos municípios. B. Oferecer um ensino fundamental com prioridade para a educação de jovens adultos no período noturno. C. Supervisionar e avaliar as instituições de ensino superior instaladas no âmbito do município. D. Dar prioridade ao atendimento em creches, realizando convênios com entidades privadas. Item E. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Então, vejam que nós temos aqui que analisar esses 5 itens e verificar qual é a incumbência dos municípios. Antes, vamos apresentar para vocês a famosa pizza com os 5 artigos mencionando quem são os responsáveis pela organização da educação nacional brasileira. Título 4. Então, nós temos, iniciando, artigo 9º, quais são as incumbências da União. Artigo 10.
Incumbência dos estados, artigo 11. Incumbência dos municípios é o que está tratando esta questão. Artigo 12. Incumbência dos estabelecimentos de ensino. E o artigo 13, quais são as nossas incumbências enquanto professor da educação básica, educação superior, educação infantil. Então, vamos analisar esses 5 itens. A. Baixar normas independentes para o sistema de ensino, regulamentando o seu funcionamento. Esta alternativa aqui é falsa. Vamos verificar por que essa alternativa é falsa, vendo o texto legal. Inciso 3, artigo 11. Baixar normas independentes. O artigo 11, inciso 3, diz baixar normas complementares. Portanto, essa alternativa A, ela é falsa. B. Oferecer um ensino fundamental com prioridade para a educação de jovens e adultos no período noturno. Olha, observe, será que o município tem que oferecer um ensino fundamental e dar prioridade à educação de jovens e adultos? Ela é falsa. Justificativa é o inciso 5 do artigo 11. Então, veja. Olha, esse inciso 5 vai justificar outras alternativas. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade ao ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua competência e com recursos acima dos percentuais vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Não diz nada sobre educação de jovens e adultos. Portanto, essa B aqui, ela é falsa. C. Supervisionar e avaliar as instituições de ensino superior instaladas no município. Falsa. O município não tem incumbência de supervisionar escolas de ensino superior. Portanto, nós temos aqui a justificativa inciso 1. Vamos verificar o inciso 1. O que diz o inciso 1? Organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-as às políticas educacionais da União e dos Estados. Portanto, essa afirmação C aqui, ela é falsa. D. Dar prioridade ao atendimento em creches, realizando convênios em entidades privadas. A mesma justificativa do item B, inciso 5, artigo 11. Então, só voltando aqui, observe. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade ao ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente às necessidades de sua área de competência. Então, esse item aqui, ela é falsa. Item E. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade ao ensino fundamental. É exatamente essa aqui que é a alternativa verdadeira. A mesma justificativa do inciso 5 do artigo 11. Portanto, resposta alternativa letra E. Aproveita e inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receberem as nossas novidades. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para concursos na área de educação, acessem a playlist Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vocês terão várias questões comentadas e discutidas sobre LDB, Constituição Federal e ECA. Estou deixando o link da playlist na descrição da videoaula. Espero que tenha gostado e até as próximas videoaulas.
Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula apresentando hoje a aula 8 sobre as diretrizes e bases da educação nacional, Lei Federal 93/94, de 20 de dezembro de 1996. Vocês, professores que estão estudando para concursos públicos, tomem muito cuidado com as alterações que ocorreram na atual Lei Federal 93/94/96. Somente no ano de 2019, nós tivemos 4 leis que modificaram a LDB. Em 2020, no dia 1º de abril, tivemos uma alteração nas regras da LDB, em função da crise causada pelo coronavírus Covid-19, informando que durante o ano de 2020, a obrigatoriedade dos 200 dias letivos previstos na lei, ela foi modificada. Então, muito cuidado para aqueles que estão estudando para concursos. Aproveita, inscreva-se no canal do YouTube do meu canal e dá um like. Aula 8, questões de concursos públicos na área de educação. Questão 8. Considere os seguintes itens. 1. Assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior. 2. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade ao ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência. 3. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Os itens 1, 2 e 3 identificam, respectivamente, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, responsabilidades de. Então, nós temos aqui 3 informações, ou 3 incisos, que diz respeito à competência das esferas União, Estados, município, escolas e professores. Então, vocês que estão estudando para concurso, muito cuidado com esses artigos que diz respeito sobre as competências. Vamos primeiramente verificar, antes de analisar, uma informação bem importante. Vocês que estudaram já a atual LDB, devem ter visto essa famosa pizza, que ela foi dividida em 5 partes. Essas 5 partes aqui, elas englobam o título 4 da Organização da Educação Nacional, ou seja, cada fatia aqui é responsabilidade de um dos setores. Artigo 9 é responsabilidade da União, artigo 10 dos estados, o artigo 11 dos municípios, o artigo 12 dos estabelecimentos de ensino e o artigo 13 nós professores. Então, esses artigos aqui estão elencados de uma forma hierárquica. União vai para os estados, município, estabelecimento de ensino e docentes. Também tem o Distrito Federal, que está incluso num desses artigos aqui. Então, prestem muita atenção, copiem essa pizza aqui, que é bom vocês memorizarem. Então, voltando. Então, nós temos aqui 3 incisos para a gente elencar de quem é a responsabilidade. Então, União, Estados, municípios, estados. Bom, se vocês observarem o primeiro inciso 1, que fala sobre assegurar o processo nacional de avaliação, se é processo nacional de avaliação e se tiver correto o que está escrito aqui, só pode ser incumbência de quem? Da União. Se vocês lembrarem da pizza, é o primeiro pedacinho lá. Então, é exatamente o artigo 9º.
Então, se vocês observarem o artigo 9º aí, vocês vão verificar que é incumbência da União. Observe aí, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, Distrito Federal e município. Vocês têm que ter bem na cabeça de vocês esses incisos aqui, que na realidade são 10 incisos, porque aqui teve uma inclusão, o inciso 4, o inciso 4A. O que está escrito no inciso 1 da questão é assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior. Então, se vocês voltarem aqui, de quem é a responsabilidade? É da União. Então, se vocês observarem aqui, nós temos aqui, nesses itens, União só tem no item A e no item E. Então, de antemão, já podemos excluir o B, o C e o D. Ou seja, a correta ou é a A ou é a E. Agora vamos verificar o segundo. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiveres atendida plenamente às necessidades de sua área de competência. Então nós temos, não é a União, ou é o Estado ou é o município. Então, para vocês relembrarem, nós colocamos a pizza em ordem de hierarquia. União, estados, municípios, escolas e professores. Então, voltando lá na pizza, nós vamos verificar que o inciso, artigo 11, incumbência dos municípios, no inciso 5 diz oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade ao ensino fundamental. Voltando, vocês vão notar que é exatamente o que está dizendo aqui, ó, oferecer a educação infantil em creches e pré-escola. Outro detalhe que vocês têm que tomar cuidado, que numa questão de teste de educação, o que está escrito é basicamente o que está no texto legal, sem nenhuma alteração. Então, oferecer educação infantil é incumbência do município. Então, está excluído o item A, só pode ser o item E. Mas vamos verificar o inciso 3. Quem que assegura o ensino fundamental e oferece o ensino médio? Se vocês olharem aqui, no artigo 10, olha, os estados incumbir-se-ão de, observe aqui, ó, inciso 6, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Se vocês olharem aqui, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade reticência. Significa que tem mais itens aqui. Só que no texto legal tem outros. No teste não foi acrescentado. Logo, a resposta correta desta questão 8 é a alternativa letra E. Espero que tenham gostado desta videoaula sobre a LDB e até os próximos. Façam suas inscrições no canal do YouTube para assistirem às demais videoaulas e lembrando que no meu canal tem uma playlist com a LDB, ou seja, as aulas focalizando artigos da LDB. Envie sugestões e chega por hoje. Olá, sou o professor Katian. Vamos para mais uma videoaula. Hoje focalizando uma novidade. A partir de hoje, nós vamos inaugurar uma sessão dedicada à área de educação. Nós vamos estudar 3 documentos básicos para aqueles concursos públicos na área de magistério. Quais são eles? A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, de 96, a Constituição Federal, de 5 de outubro de 88, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069,
de 13 de julho de 90. A nossa metodologia para apresentar as videoaulas será da seguinte forma. Nós vamos propor questões tipo teste de concursos na esfera estadual, municipal, federal e, em seguida, comentar o texto legal. Nós não vamos ler a lei, a LDB. Nós vamos simplesmente localizar dentro da lei as questões propostas nesses concursos. Então, vamos lá para a primeira questão. Antes, vocês inscrevam-se no canal do YouTube do professor Catian para assistirem as demais videoaulas. Então, nós temos a primeira questão, aula 1, diz o seguinte: a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional tem por objetivo. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é que essa lei 93/94/96, desde a sua promulgação em 20 de dezembro de 96, sofreram inúmeras alterações. Tá? Dentre essas alterações, nós temos 4 alterações, leis, que alteraram em 2019. Em 2020, nós tivemos uma alteração muito importante. A medida provisória 934, de 1º de abril de 2020, estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, decorrentes das medidas para o enfrentamento da situação de emergência da saúde pública. Ou seja, em virtude da pandemia, foram alterados os dias letivos. Então, muito cuidado. Vocês que vão prestar concursos, vocês têm que pegar na internet uma versão atualizada até 2020. Então, lá, vamos verificar aqui quais são as alternativas. Então observe, aqui está falando de objetivo da educação nacional. Não é objetivo da educação básica, nem do ensino fundamental, nem do ensino médio, nem da EJA. Tá certo? Então vocês têm que tomar muito cuidado com a palavra objetivo e finalidade. Regulamentar tanto a educação escolar como a educação não intencional que ocorre fora da escola. B. Sistematizar os processos formativos das pessoas existentes no ambiente familiar e no trabalho. C. Organizar a educação informal e a educação que se verifica nos agrupamentos humanos, em especial nas entidades de classe. Estruturar os relacionamentos humanos na sociedade dos quais decorre a educação. E disciplinar a educação escolar que se verifica predominantemente através do ensino em instituições próprias. Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver. Se não conseguiu resolver, vai no texto legal. Onde que está o objetivo da educação nacional? Então aqui está, artigo 1º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, ocorre educação em todos os momentos, tanto dentro da escola como fora da escola. Parágrafo 1º. Qual que é o objetivo desta lei? É disciplinar a educação escolar que desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, se vocês verificarem o que nós vimos no texto legal, dá para a gente verificar aqui a alternativa A. Falso ou verdadeiro? Regulamentar a educação escolar não intencional que ocorre fora da escola. Falso.
sistematizar os processos formativos das pessoas existentes no ambiente familiar e no trabalho. Também é falso. Organizar a educação informal e a educação que se verifica nos agrupamentos, em especial nas entidades de classe. Falso. Esse em especial aqui não cabe na Constituição Federal, na LDB. D. Estruturar os relacionamentos humanos na sociedade, dos quais decorre a educação. Item E. Disciplinar a educação escolar, que se verifica predominantemente através do ensino em instituições próprias. Já viram qual que é a alternativa correta? Então, a alternativa é a letra E. O outro detalhe importante é que as questões da parte pedagógica, eles têm que ser respondidas em cima do texto legal. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Inscreva-se no canal do Professor Catian e, se possível, enviem sugestões. Chega por hoje. Olá, sou o Professor Catian. Vamos para mais uma videoaula focando questões de concursos públicos na área de educação, principalmente de professores. Avisamos que, a partir dessa data, estamos inaugurando uma nova sessão no canal abordando questões pedagógicas de concursos públicos. Nestas videoaulas, iremos dar ênfase para os 3 principais documentos que são cobrados nos concursos, ou seja, a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional de 1996. Antes de iniciar esta aula, um lembrete para aqueles que irão prestar concursos na área de educação. Muito cuidado com as leis que alteraram a atual LDB, que está parecendo mais que uma coxa de retalhos, de tantas modificações. Atente que, somente em 2019, foram promulgadas 4 leis alterando a atual LDB. E, em 2020, com a medida provisória 934, de 1º de abril, foi promulgada a última alteração, estabelecendo normas excepcionais para o ano letivo de 2020 na educação básica e no ensino superior, em virtude do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública devido à pandemia da Covid-19. Então, vocês que vão prestar concursos públicos na área de educação, tome muito cuidado. Ao baixar na internet uma LDB, procurem uma atualizada até 2020. Então, vamos para mais uma aula, aula 7, questões de concursos públicos na área de educação, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei Federal 93/94, de 20 de dezembro de 1996. Então, questão 7. De acordo com o artigo 12 da Lei de Diretrizes e Base da Educação, LDB, os estabelecimentos de ensino, observem, estabelecimento de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência. Lembra que nós falamos anteriormente da importância dos artigos 11, 12, 13 e 14, que fala sobre a responsabilidade em relação à educação brasileira. Então, primeiro, elaborar, executar sua proposta pedagógica. B. Facultar o cumprimento dos dias letivos e aula estabelecidas. Informar os pais responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, exigindo que as famílias resolvam as dificuldades de aprendizagem apontadas pelos docentes. Fiscalizar diariamente o cumprimento do plano de trabalho de cada docente. E
prover meios para ampliação do conhecimento científico, principalmente dos alunos de maior rendimento. Então, observe, nós estamos falando do artigo 12 da LDB. Então, vocês que estão estudando para concursos públicos na área de professores, tenham sempre uma LDB atualizada. Vamos então responder a questão. Dá uma pausa na videoaula e leia atentamente a questão. Em seguida, vocês devem fazer o seguinte: se vocês tiverem dúvida, consultem o dispositivo legal. Aqui a questão já está indicando o dispositivo legal, que é o artigo 12. Então vamos apresentar o artigo 12 para vocês observarem. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitado as normas comuns e a do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. Inciso 7. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Inciso 9. Promover medida de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, esse é o dispositivo legal, artigo 12. Toda vez que, num concurso público, cai questão de legislação, eles reproduzem integralmente o que diz a lei, não é o que nós achamos. Então, já lemos, agora vamos voltar para a questão, verificar qual que é a alternativa correta de acordo com o artigo 12. Ou seja, qual que é a responsabilidade da escola? Observaram? Facultar o cumprimento. Falso. Então, se vocês observarem aqui, a única alternativa que está de acordo aqui é exatamente essa alternativa aqui, letra A. Ou seja, elaborar, executar sua proposta pedagógica é a alternativa verdadeira. Antes de terminar a videoaula, presta atenção num slide que vou apresentar para vocês sobre o título 4, ou seja, quem são os responsáveis pela organização da educação nacional. Então, nós temos o artigo 9º, a União, o artigo 10, os estados, o artigo 11, os municípios, artigo 12. Olha aqui, esse é o artigo que foi cobrado nessa questão. E o artigo 13, os docentes. Observe que esse título 4 é um dos títulos mais importantes, que abrange quais são as nossas responsabilidades enquanto União, estados, municípios, estabelecimento de ensino e nós como professores. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube do Professor Catian para assistirem às demais videoaulas. Acessem a playlist LDB com questões
de concursos públicos na esfera estadual, municipal ou federal. Envie sugestões e chega por hoje.